1. 38. Deuses e corpos celestes. Para demonstrar que os antigos nunca consideraram as estrelas como deuses ou anjos nem ao Sol como Deus Supremo, mas que na verdade adoraram o espírito de todas as coisas e reverenciaram aos deuses menores que supunham existir no Sol e nos planetas, é conveniente expor a diferença entre ambas classes de adoração. 5. Não se deve confundir Saturno, o pai dos deuses, com o planeta do mesmo nome que tem 8 satélites e 3 anéis. Ambos devem ser distinguidos no que se refere à adoração, ainda que sob certos aspectos sejam idênticos, como são de certo modo o homem físico e sua alma. Esta distinção deve ser estabelecida com maior cuidado no caso dos 7 planetas e seus espíritos aos quais a doutrina secreta atribui a formação de nosso sistema planetário. Análoga diferença deve ser indicada entre a Ursa Maior, o Riksha e o Chitrashikandina ou faíscas brilhantes, e os Shishis ou sábios que apareceram na Terra durante o Satya Yuga. Devem existir algumas razões para que as opiniões e profecias dos videntes de todas as épocas, inclusive os bíblicos, estejam tão intimamente relacionadas com as verdades ocultas. Não é preciso remontar a períodos longínquos de superstição e fantasias anticientíficas para encontrar na Idade Moderna homens eminentes que assistiram aos vaticínios dos antigos profetas e aos ensinamentos dos iniciados. Sabe-se que o insigne Kepler e outros de sua envergadura acreditaram na influência benéfica ou favorável dos astros sobre o destino dos homens e dos povos, atribuindo-lhes destarte alma viva e pensante. 5. É conveniente consultar também as obras de Hermes Trismegisto citadas anteriormente. 39. A evolução eterna. A doutrina esotérica, como o budismo e o brahmanismo é perseguida. Cabala ensina que a essência infinita e desconhecida existe a partir de toda a eternidade que é alternada sucessivamente, de forma regular e harmônica e ativa e passiva. Na fraseologia poética de Manu, estas condições são chamadas o dia e a noite de Brahma. Este último ou está acordado ou dormindo. Os Vaibhavikas, ou filósofos pertencentes à mais antiga escola do budismo, existente ainda no Nepal, pensar apenas acerca da condição ativa desta essência, a qual designam por Svayavati, consideram uma loucura teorizar acerca do poder abstrato e incognoscível em sua condição passiva. Por este fato são chamados ateus tanto pela teologia cristã quanto pelos sábios modernos, porque nenhum dos dois é capaz de compreender a lógica profunda de sua filosofia. A primeira apenas admite como Deus aos poderes secundários personificados que construíram cegamente o universo visível e que entre elas se converteu no Deus antropomórfico dos cristãos, o Jeová, rugindo em meio aos tronos e raios. Por sua vez a ciência racionalista saúda os budistas e os Vaibhavikas como positivistas das épocas arcaicas, considerando-se apenas um dos aspectos da filosofia destes últimos podem ter razão nossos materialistas. Os budistas sustentam que não existe nenhum criador, mas uma multiplicidade de poderes criadores, que formam coletivamente a única substância eterna, cuja essência é imperscrutável e, portanto, não está sujeita à especulação por parte de nenhum verdadeiro filósofo. Sócrates recusava constantemente indagar acerca do mistério do ser universal e, não obstante, ninguém pensou em acusá-lo por ateísmo, além daqueles que estavam dispostos a destruí-lo. Ao inaugurar um período ativo, diz a doutrina secreta, verifica-se uma 40. Expansão desta divina essência, de dentro para fora, obedecendo à lei eterna é imutável e o universo fenomênico ou visível é o resultado da larga cadeia de forças cósmicas, postas dessa maneira, progressivamente, em movimento. Do mesmo modo, quando se cumpre a condição passiva, verifica-se uma contração da essência divina, e a obra anterior da criação se desfez de uma forma gradual e progressiva. O universo visível se desintegra. Seus materiais se dispersam e as trevas solitárias se debruçam sobre o abismo. Empregando uma metáfora que apresentará a ideia de uma maneira mais clara, diremos que uma inspiração da ciência desconhecida dá origem ao mundo e que uma inspiração o faz desaparecer. Este processo tem se verificado desde a eternidade em nosso universo. Presente é simplesmente um entre uma infinidade de séries que não tiveram princípio e não terão fim. 41. O homem, origem comum. Todos os homens têm a mesma origem espiritual e física. Segundo a doutrina fundamental da teosofia, a humanidade tendo a mesma e única essência e sendo una essa essência, infinita, incriada e eterna, chamá-la-emos Deus ou natureza.
Nada, portanto, pode afetar uma nação ou um homem sem afetar a todas as outras nações e todos os outros homens. Isto é tão certo e óbvio quanto o fato de que uma pedra retirada de um compartimento estanque colocará em movimento toda a água nele contida. A identidade de nossa origem física não alcança nem estimula nossos sentimentos mais elevados e profundos. A matéria privada de sua alma e de seu espírito ou de sua essência divina não pode falar ao coração humano. Porém, uma vez provada e gravada profundamente em nossos corações a identidade da alma e do espírito do homem real, imortal, segundo nos ensina a teosofia, isto nos conduzirá no caminho da verdadeira variedade e bons desejos fraternos. Toda a teoria darwiniana da seleção natural está incluída nos 6 primeiros capítulos do livro de Gênesis. O homem do capítulo ele é radicalmente distinto de Adão do capítulo 2, porque o primeiro foi criado macho e fêmea, ou seja, bissexuado e à imagem de Deus, enquanto que o segundo, de acordo com o 7º versículo, foi formado do pó da terra e se converteu em uma alma vivente depois que o Senhor Deus lhe insuflou pelas narinas o sopro vital. Além disso, este Adão era um ser masculino e no versículo 20 é dito que não se encontrava uma 42 companheira digna dele. Os Adonai, sendo puras entidades espirituais, não tinham sexo ou mais precisamente tinham ambos os sexos unidos em si mesmos, como seu Criador, e os antigos compreendiam isso tão perfeitamente que representavam muitas de suas divindades como bissexuais. Para todo aquele que detenha minudentemente no texto da Bíblia resta apenas admitir a afirmativa acima ou então concluir que os 2 capítulos se contradizem absurdamente nestas 2 passagens. A aceitação literal destas passagens foi o que motivou a ridicularização da narração mosaica por parte dos ateus e a letra morta dos textos é que se deve prender o materialismo de nossa época. Não apenas são indicadas desta forma no Gênesis, com toda clareza, 2 raças, mas até uma 3ª e 4ª raça são apresentadas ao leitor no capítulo 4 onde se fala dos filhos de Deus e da raça de gigantes. O primeiro homem, em nossa doutrina, Adi é o nome genérico do primeiro homem, isto é, das primeiras raças. Em cada uma das 7 zonas e deste homem deriva o nome de Adão. Todos os povos dizem que é o primeiro homem e foram revelados os divinos mistérios da criação. Constituição do homem. Encontramos no homem 2 seres distintos, o espiritual e o físico. O homem que pensa e o homem que recorda tantos pensamentos quantos pode assimilar. Consequentemente, consideramos 2 naturezas distintas o ser superior ou 43 espiritual, composto de 3 princípios ou aspectos e o inferior ou quaternário físico, composto de 4, no total 7. Antiguidade da doutrina. Os próprios egípcios aceitavam a divisão setenária. Ensinavam que na sua partida, alma, ego, tinha que passar através de suas 7 câmaras ou princípios, os que deixava atrás de si e os que levava com ela. A única diferença que há, considerando sempre o castigo consequente à revelação das doutrinas dos mistérios, o que se pagava com a vida, consiste no fato de que apenas esboçavam seus ensinamentos em largas pinceladas, enquanto que damos forma a eles e os explicamos detalhadamente. Muito embora ensinemos ao mundo tanto quanto nos é permitido, todavia, até nossa própria doutrina se reserva mais de um ponto importante que apenas tem autorização para conhecer aqueles que estudam a filosofia esotérica e prometeram guardar a silêncio. Sua confirmação. O homem, diz Plutarco, é composto e se enganam aqueles que o creem. Composto por 2 partes tão somente, pois supõe que o entendimento, intelecto, do cérebro, é uma parte da alma, a tríade superior, porém erram nisto da mesma forma os que fazem da alma uma parte do corpo, isto é, uma parte do mortal, quaternário corruptível, pois o entendimento, no U com acento circunflexo S, excede a alma como esta, sobrepuja o corpo em bondade e divindade. Esse composto da alma, psique, com 44, entendimento, no U com acento circunflexo S, forma a razão e com o corpo ou turnus, alma animal, a paixão sendo ele origem ou princípio do prazer e da dor e o outro da virtude e do vício. Destas 3 partes unidas e conjuntadas entre si, a terra deu corpo, Lua, a eu sou o entendimento à geração humana. Esta última frase é puramente alegórica e somente será entendida por aqueles que sejam versados na ciência esotérica das correspondências e que sabem qual é o planeta relacionado com cada princípio. Plutarco divide estes últimos em 3 grupos e faz do corpo um composto de forma física, sombra astral e alento, ou parte tripla inferior,
que foi tirada da terra e volta à terra do princípio médio e da alma instintiva forma a segunda parte derivada da lua e sempre influenciada por ela exclusivamente da parte superior, da alma espiritual, Buti, com os elementos atmícicos e manásicos nela, faz uma emanação direta do Sol que representa aqui a Gatum, ideidade suprema. Isto é comprovado pelo que diz mais adiante. É assim que das mortes pelas quais passamos, uma faz o homem 2 de 13 a outra, 1 de 2. A primeira acontece na região e jurisdição de Deméter, razão pela qual o nome dado aos mistérios assemelha-se ao dado à morte. Também os atenienses consideravam antigamente os mortos como consagrados a Deméter. A outra morte tem lugar na lua ou região de Perséfone. Aqui está nossa doutrina que mostra o homem como setenário durante a vida, um quinário logo após a morte, em cama louca, e uma tríade, o ego, espírito, alma e consciência no Devakan. Essa separação, inicialmente nos prados do Hades, segundo chama Plutarco ao Kamaloka e depois no Decavan, formava parte integrante das representações no decurso dos sagrados mistérios quando todo o 45 drama da morte e ressurreição do espírito glorioso, entendendo-se por isto a plena consciência, era representada pelos candidatos de iniciação. Plutarco refere-se a isto, quando diz, e num, o terrestre, como no outro, o celeste, vive Hermes. Este arranca, repentina e violentamente a alma do corpo, porém docemente durante largo tempo. O entendimento é separado por Proserpina da alma. Por esta razão é chamada monógenes, engendra sozinha, ou melhor, que engendra só um, porque a melhor parte do homem fica sozinha quando é separada por ela. Tudo acontecendo de acordo com a natureza. O destino prescreve, fatum ou karma, que cada alma com ou sem entendimento, inteligência, estando fora do corpo deve errar durante um tempo determinado, se bem que não igual para todos, pela região que se estende entre a terra e a lua, Kamaloka. Os injustos e dissolutos sofrem então o merecido castigo por suas culpas, mas os bons e virtuosos restam detidos até que sejam purificados e tenham expiado todas as corrupções que possam ter adquirido pelo contágio do corpo, como enfermidades vergonhosas, vivendo na parte mais suave do ar chamada prados do Hades, onde devem permanecer durante um tempo pré-determinado 6. Então, como se voltassem ao seu país depois de uma peregrinação aventurosa ou após longo desterro, experimentam-no na sensação de alegria, como sentem principalmente aqueles que são iniciados nos sagrados mistérios, mesclados de inquietação, admiração e cada qual com suas esperanças peculiares e próprias. Esta é a bem-aventurança nirvânica que nenhum teósofo poderia descrever em linguagem mais clara, ainda que esotérica. A alegria e gozos mentais dos Decavan. 6. Reveste-se da maior conveniência consultar e ler minudentemente o Bardo Todol, incorretamente conhecido como o livro tibetano dos mortos. 46. Onde cada homem se vê rodeado do paraíso formado pela sua consciência. Porém, precaução seja tomada relativamente ao erro em que caem muitos, mesmo entre os teósofos. Não acrediteis que pelo fato do homem ser chamado setenário, em seguida quíntuplo e depois tríade seja um composto de até 5 ou 3 entidades, ou como diz muito claramente um escritor teosófico, um conjunto de peles ou camadas separáveis como aquelas de uma cebola. Conforme dissemos, os princípios, excetuando-se o corpo, a vida e o eidolon astral, que se dispensam por ocasião da morte, são simplesmente aspectos e estados de consciência. Existe apenas um homem real e permanente através do ciclo de vida, imortal em essência, se não em forma, e esse é Manas, o homem, mente, ou consciência encarnada. Os 7 envoltórios. Da mesma forma que Brahma, segundo as tradições esotéricas, é rodeado por 7 envoltórios internos e 7 externos no ovo do mundo. Também o embrião é rodeado por outras tantas camadas. A cosmogonia esotérica enumera 7 capas, ou envoltórios internos e 7 externos. A fisiologia esotérica divide o conteúdo do útero em 7 esferas, ainda que ignore a semelhança desta divisão com aquela da matriz universal. É o seguinte: o conteúdo do úterus, 1 ponto graus embrião, 2 ponto indicador ordinal masculino, líquido aniótico, que envolve o embrião, 3 ponto graus, os ânions ou membranas derivadas do feto que contém o líquido aniótico, 4 ponto graus cordão umbilical, que serve para alimentar e nutrir o embrião, 5 ponto graus. Alantoides ou alargamento do embrião em forma de saco que se estende entre os ânions e o córion entre o interstício e que concretando a placenta serve para 47. Alimentar o embrião,
6 graus, interstício entre os ânions e o córion, repleto de um líquido albuminoso. 7 graus córion ou envoltura exterior. Cada um destes 7 elementos uterinos mantém correspondência com os outros e é formado relativamente a um tipo precedente em cada um dos planos de existência. Estes 7 antícipes se correspondem com os 7 estados de matéria e todas as demais forças sensíveis ou funcionais da natureza, indivíduo e personalidade. Distinguimos entre o fato simples de nossa própria consciência e o sentimento de que eu sou e o pensamento completo de que sou o senhor tal ou a senhora tal, crendo como cremos, numa série de nascimentos para o mesmo ego, ou reencarnação. Esta distinção é o eixo fundamental de toda ideia. Vemos que senhor tal significa, na verdade, uma grande série de experiências diárias, todas reunidas pela continuidade da memória, formando aquilo que o senhor tal chama meu eu. Porém, nenhuma dessas experiências é, realmente, o eu ou ego, nem produz no senhor tal a sensação de ser ele mesmo, posto que esquece a maior parte de suas experiências diárias e produz o sentimento de ipsedade tão somente enquanto dura. Nós, os teósofos, distinguimos, portanto, entre este conjunto de experiência que chamamos a falsa personalidade, por ser tão fugaz e finita, e aquele elemento do homem ao qual se deve o sentimento do eu sou eu. 48. Este eu sou eu é a verdadeira individualidade para nós e sustentamos que esse ego ou individualidade representa, como o autor nos palcos, muitos papéis no teatro da vida. Consideramos cada nova vida do ego na Terra como uma representação distinta no palco de um teatro. Aparece o ator, o ego uma noite, como Macbeth, a seguinte como Shylock, a terceira como Romeu, a quarta como Hamlet ou Rei Lear e assim sucessivamente até que tenha percorrido todo o ciclo de encarnações. O ego começa sua peregrinação vital em papéis muito secundários como aquele de um espectro, de um Ariel ou um duende. Representa a seguir um papel coadjuvante. É um soldado, um criado, uma corista. Logo ascende a papéis falados. Desempenha papéis principais alternadamente com outros insignificantes, até que finalmente se despede da cena como Próspero, o mago. A alma. Fala-se da alma às pessoas e algumas perguntam: o que é a alma? Provastes alguma vez sua existência? É inútil, por suposição, inquirir aos materialistas. Porém ainda a estes gostaria de dirigir uma pergunta. Podeis lembrar-vos do que eres ou fazieis quando crianças? Conservastes a menor lembrança de vossa vida, pensamentos ou atos ou tão somente do que vivestes durante os primeiros 18 ou 2 anos de vossa existência? Porque então, partindo do mesmo princípio, não negais que vivestes alguma vez como crianças. Quando a tudo isto acrescentamos, que o ego que se reencarna, ou individualidade, retém, durante o período devachânico tão somente a essência da experiência de sua vida terrestre passada ou personalidade, permanecendo absorvidas as experiências 49 físicas num estado impotentia, ou sendo convertidas por assim dizer, em fórmulas espirituais, e quando consideramos, além disso, que o espaço de tempo transcorrido entre 2 renascimentos, segundo se diz, é de 10 a 15 séculos, espaço de tempo durante o qual a consciência física permanece total e absolutamente inativa, desprovida de órgãos do que obrem nela e, consequentemente, de existência. A razão da falta de qualquer lembrança torna-se transparente a um espírito. Platão define a alma, Budi, como um movimento capaz de mover a si próprio. A alma, acrescenta, Leis, X, é a mais antiga das coisas e o princípio do movimento, chamando assim a Atma, Budi, de alma e Manas de espírito, o que também é feito por nós. A alma foi criada antes que o corpo e este é posterior e secundário, sendo, de acordo com natureza, governado pela alma. A alma que rege todas as coisas que se movem em todas as direções, rege igualmente os céus. A alma, consequentemente, governa as coisas no céu e na terra, bem como no mar, por seus movimentos cujos nomes são querer, considerar, vigiar, consultar, opinar justa ou erroneamente, ter alegria, confiança, medo, ódio, amor, juntamente com todos os movimentos primitivos unidos a estes. Sendo uma deusa, tem sempre no U com acento circunflexo S. Deus, como aliado e ordena as coisas de forma correta e feliz. Porém, quando se une a noia, negação de nu com acento circunflexo S, trabalha sempre em sentido oposto nas coisas. 50. Nesta linguagem,
Bem como nos textos budistas considera-se o negativo como existência essencial. O aniquilamento é explicado de uma forma semelhante. O estado positivo é o ser essencial, porém não a manifestação como tal. Em linguagem budista, quando o espírito entra no nirvana, perde a existência objetiva, porém conserva o ser subjetivo. Em sua dedução filosófica acerca dos sonhos, Aristóteles expõe com a maior clareza esta doutrina da alma dupla, ou seja, alma e espírito. É preciso que averiguemos em que porção da alma aparecem os sonhos, diz ele. Todos os antigos gregos acreditavam que no homem existia não uma alma dupla, mas sim tripla. E encontramos também a Homero designando por Turnus a alma astral ou alma animal chamada espírito por draperia divina, no U com acento circunflexo S, nome pelo qual também é denominado, por Platão, o espírito mais elevado. Os jainistas acreditam que a alma, a qual dão o nome de Jiva, tenha sido unida desde a eternidade a dois corpos etéreos e sublimados, um dos quais é invariável e formado dos poderes divinos da alma mais elevada, o outro variável e composto das mais grosseiras paixões do homem, de suas afecções sensuais e atributos terrestres. Quando a alma foi purificada depois da morte, une-se a seu Vakarika ou espírito divino e converte-se num deus. Os partidários dos Vedas, os sábios brahmanes, expõem a mesma doutrina nos Vedanta. A alma, segundo seus ensinamentos, como uma parte do divino espírito universal ou inteligência capaz de se unir com a essência de sua entidade mais elevada. Este ensinamento é explícito. Os Vedanta afirmam que todo aquele que lograr conhecimento completo de seu Deus se converte em Deus, ainda que permaneça em seu corpo mortal, e adquire poder sobre todas as coisas. 51. Citando da teologia védica o verso que diz: verdadeiramente existe apenas uma divindade, o Espírito Supremo. Ele é da mesma natureza que a alma do homem. Draper mostra como as doutrinas budistas chegaram à Europa Oriental através de Aristóteles. Consideramos esta afirmativa pouco digna de crédito, posto que Pitágoras e depois dele, Platão, ensinaram-nas muito anteriormente a Aristóteles. Se posteriormente os últimos platônicos admitiram em sua dialética os argumentos aristotélicos acerca da emanação, foi unicamente porque suas opiniões coincidiam em alguns pontos com aquelas dos filósofos orientais. Sentidos e planos de consciência. Quando sonhamos, temos uma classe diferente de sentidos. Falamos, vemos, ouvimos, trocamos e agimos geralmente num plano distinto, evidenciando-se a mudança de estado de nossa consciência, posto que uma série de atos e acontecimentos que, segundo nos parece, têm o decurso de vários anos, sucedem-se idealmente por nossa mente num momento. Pois bem, essa extrema rapidez de nossas operações mentais durante os sonhos e todavia a naturalidade das demais funções nos demonstra que nos encontramos num plano totalmente distinto. Nossa filosofia nos ensina que, do mesmo modo que existem 7 forças fundamentais na natureza e 7 planos de existência, devem existir também 7 estados de consciência, nos quais o homem pode viver, pensar, recordar e ter sua existência. É impossível enumerá-los aqui. Isso é preciso dedicar-se ao estudo da metafísica oriental. Mas esses 2 estados, a vigília e os sonhos, todos os mortais, desde o profundo filósofo até o selvagem mais inculto, têm uma prova bastante evidente de que diferem um do outro. 52. Os 7 sentidos. Da mesma forma como os planos são 7 em 1, também nós somos 7 em 1 naquela absoluta alma do mundo que é ao mesmo tempo material e imaterial, espiritual e inespiritual, ser e não ser. Todos quantos estudam os mistérios do eu devem compenetrar-se desta ideia. Lembremos que apenas com o concurso dos sentidos físicos nenhum de nós será capaz de perceber nada além da matéria grosseira, mas que para tanto é preciso que nos valhamos de algum dos nossos 7 sentidos espirituais, por educação ou exercício ou por ter nascido vidente. Todavia, por muita honradez e sinceridade que possua, um clarividente desconhecedor das verdades ocultas, isto é, se não é um adepto, suas visões na luz astral induzirão a um falso conceito dos moradores das esferas ocasionalmente vislumbradas, a exemplo do acontecido com Swedenborg e outros clarividentes. Estes 7 sentidos se correspondem com os demais setenários da natureza e de nós mesmos. Cada um de nossos sentidos físicos, 2 dos quais ainda são desconhecidos pela ciência profana, e cada um de nossos 7 estados de consciência, vigília, sonolência, sono natural, sono hipnótico, estado psíquico, estado superpsíquico e estado espiritual, corresponde-se com um dos 7 planos cósmicos,
desenvolve e utiliza um dos 7 sentidos espirituais e relaciona-se diretamente no plano terrestre espiritual com o cósmico e divino centro de força, que engendrou e que é seu criador direto. 53. O corpo astral e aura. Falando estritamente em sentido esotérico, metafísica e filosoficamente, o homem é constituído por 4 princípios básicos e 3 aspectos. Os ensinamentos semi-esotéricos os reúnem em 7 princípios para facilitar sua compreensão. Princípios: 1. Alma, a única vida. 2. Aura, substrato que rodeia o homem. 3. Budi, alma espiritual, raio da alma, universal. 4. Mana superior, eu. Inteligência por antonomasia. Aspectos: prana, alento vital, que com a morte do indivíduo torna a ser a vida única. Linga sharira, forma astral, precede a formação do corpo físico e é a última a abandoná-lo por ocasião da morte. Manas inferior, alma animal, reflexo de Budi. E do manas superior. O ovo áurico é composto por curvas semelhantes e análogas às formadas pela areia colocada num disco vibrante. A criança tem um ovo áurico muito pequeno, de cor branca, quase puro. A aura humana tem 7 camadas, como aquelas do espaço cósmico e nossa pele física. A aura é aquilo que, segundo nosso estado puro ou impuro, físico e mental, nos abre a vista de outros mundos ou nos fecha hermeticamente, deixando-nos tão somente aquele desde mundo de matéria densa. O homem atual. 54. É uma neblina de cor violeta pálida dentro de um círculo ovoide azulado sobre o qual se irradiam incessantes vibrações das cores do espectro, predominando a cor correspondente ao princípio mais ativo de cada personalidade no momento em que se efetua a observação clarividente. A humanidade. Uma planta é composta de raiz, tronco, caule e folhas. A humanidade, como um todo, da mesma forma, é o tronco que procede da raiz espiritual. O tronco é a unidade da planta. Atacado o tronco, é bastante evidente que cada ramo e cada folha se ressentirão. Assim acontece com a humanidade. Evolução da humanidade. A humanidade desenvolve-se completamente apenas durante o 4º ciclo, o presente. Como a larva se converte em crisálide e em mariposa, o homem, ou melhor, o precursor do homem, passa através de todas as formas e reinos durante o 1º ciclo e através de todas as formas humanas durante os 2 ciclos seguintes. Tendo chegado à nossa Terra, no começo do 4º ciclo na presente série de vida de raças, o homem é a primeira forma que aparece nela, sendo precedido unicamente pelos reinos mineral e vegetal, tendo ainda o último que desenvolver-se e continuar sua evolução ulterior através do homem. Durante os 3 ciclos que virão, a humanidade, da mesma forma que o globo em que vive, tenderá sempre a reassumir sua forma primitiva, da hoste. 55. De Ancho a Nico. O homem tende a converter-se num deus e depois em Deus, da mesma forma que todos os átomos do universo. No começo do 2º ciclo, a evolução se verifica sob um plano completamente diferente. Apenas durante o 1º ciclo o homem celestial se transforma num ser humano no globo A, converte-se de novo num mineral, numa planta e num animal no globo B, e no grau Celsius etc. A evolução muda completamente a partir do 2º ciclo. Cada ciclo de vida é o 4º globo. A Terra se compõe de 7 raças raízes, que começam com a etérea e termina com a espiritual numa dupla linha de evolução, física e moral, desde o princípio do ciclo terrestre até o fim. Um é ciclo planetário. Desde o globo até o B, o 7º, outro, é o ciclo do globo, ou seja, terrestre. O mundo procede por ciclos. As raças futuras serão reproduções de raças há muito desaparecidas, e nós, quem sabe, somos as imagens daqueles que viveram 100 séculos atrás. Chegará o tempo em que todos aqueles caluniadores públicos dos hermetistas, mas que em segredo registram seus volumes cobertos de pó, e são apenas plagiários de suas ideias que assimilam e dão como próprias, receberão o que merecem. Quem, exclama Pfaff que o homem teve ideias mais claras acerca da natureza que Paracelso. Ele é o intrépido criador dos medicamentos químicos, fundador de valorosas sociedades secretas, vitorioso na polêmica, sendo um daqueles espíritos que entre nós criaram um novo modo de pensar acerca da existência natural das coisas. Aquilo que se encontra disperso em sua obra acerca da pedra filosofal, aos pigmeus e espíritos das minas, a portentos, aos homúnculos, ao elixir da longa vida. Tudo aquilo que é empregado por muitos para rebaixar seu mérito, não pode apagar nosso sincero agradecimento pelos seus trabalhos em 56. Geral,
nem nossa admiração pelos seus livres e intrépidos esforços e por sua vida nobre e intelectual. 7. 7 é da máxima conveniência que se consulte para a grande chave da alquimia para que se tenha uma ideia da sensatez da opinião emitida. Não temos notícia de uma edição em português do primeiro, mas existe do segundo edição da editora 3. NT 57. O espírito. Consciência. A consciência puramente animal é constituída pela consciência de todas as células do corpo, menos aquelas do coração, porque este órgão é o mais importante e rei de todos do corpo. Haja vista que o coração dos decapitados continua batendo até meia hora depois de separada a cabeça do tronco e continua palpitando durante algumas horas se o corpo é envolvido em chumaços de algodão e colocado num lugar de temperatura elevada. No coração existe um ponto, centro vital, que é o último a parar de pulsar. Este ponto central se chama sede de Brahma e é o primeiro centro vital que funciona no feto e o último que morre no organismo. Algumas vezes foram enterrados yogis que se encontravam em estado cataléptico e ainda que todo corpo estivesse morto, subsistia a vida na sede de Brahma, razão pela qual é possível ressuscitar um morto enquanto este último centro ainda contém a vida. Este centro do coração que contém potencialmente a vida, a mente, a energia e a vontade. Durante a vida física esse centro irradia irisados tons opalescentes. O coração é o centro da consciência espiritual da mesma forma que o cérebro é da intelectual. Porém a pessoa não pode guiar nem dirigir sua energia enquanto não esteja unida a Budimanas. Até então a consciência guia a pessoa se esta se deixa guiar. Donde as recriminações do remorso e os escrúpulos de consciência, que nascem do coração e não da cabeça. 58. No homem verificam-se 3 centros principais: o coração, a cabeça e o umbigo, que podem ser 2 a 2 positivos ou negativos relativamente ao outro, segundo seu respectivo predomínio. O coração representa a tríade superior, o fígado e o baço, o quaternário. O plexo solar é o centro cerebral do estômago. A glândula pineal. O cérebro é o órgão próprio da percepção física e a percepção está localizada na aura da glândula pineal. Esta aura vibra em resposta a todas as impressões. Contudo, no homem vivente somente pode ser sentida e não percebida. Durante o processo do pensamento que se manifesta em consciência, vibra constantemente a luz desta aura e se um clarividente olha com o olho espiritual o cérebro de um homem vivo, quase pode contar as 7 escalas, os 7 matizes de luz da tonalidade mais escura à mais brilhante. Se os tocais com a mão, antes do toque, vibra a aura da glândula pineal com seu matiz correspondente. O olho divino. A ciência esotérica ensina que Manas, o ego mental, Vaksha, o olho divino, é o órgão principal da espiritualidade no cérebro humano, a sede do gênio, o mágico sésamo pronunciado pela vontade purificada do místico que abre os canais da verdade para quem sabe aproveitá-la. 59. A ciência esotérica ensina que Manas, o ego mental, não se une totalmente à criança até os 6 ou 7 anos de idade, antes do que nenhuma criança é responsável, nem segundo a igreja nem segundo os códigos legais. O famoso anatomista Hermann G. observou em alguns milhares de casos o estranho fato de que, com raríssimas exceções, a concreção em tom dourado, que se encontra na glândula pineal, somente era encontrada em crianças maiores de 7 anos. Nos loucos apenas existe concreção e nos idiotas inexista. Morgagni, Granding, Gun são os fisiólogos, verdadeiramente sábios por isso, que relacionaram a concreção com a mentalidade. Baseando-nos, portanto, no fato de que as crianças de pouca idade, os velhos decrépitos e os idiotas, não têm concreção, chegaremos inevitavelmente à conclusão de que deve estar relacionada com a mentalidade. Imortalidade. Dizemos que o homem e a alma conquistarão sua imortalidade através da ascensão rumo à unidade, com a qual, se logram êxito, permanecerão unidos. Finalmente nela serão absorvidos, por assim dizer. A individualização do homem, depois da morte, depende do espírito, não de sua alma ou corpo. Ainda que a palavra personalidade, no sentido usual, seja um absurdo quando aplicada literalmente à nossa essência morredora, todavia, esta última, como ego, é uma entidade distinta, imortal e eterna por si só, somente no caso de adeptos da magia negra ou de criminosos cuja redenção não é possível, aqueles que tenham sido criminosos durante uma grande série de vidas. O fio brilhante que une o espírito à alma pessoal desde o momento do nascimento da criatura é violentamente rompido e a entidade desencarnada é divorciada de sua alma. 60. Pessoal.
sendo esta última aniquilada sem deixar o menor rastro ou impressão de si mesma na primeira. Se esta união entre humanas inferior ou pessoal e o ego individual que se reencarna não foi feita durante a vida, então ao primeiro fica reservada a sorte dos animais inferiores que gradualmente se dissolvem no éter e cuja personalidade é destruída. Porém, ainda assim o ego é um ser individual. Nesse caso perde um estado de vachânico, depois desta vida em particular e, certamente inútil, como personalidade idealizada e se reencarna quase que imediatamente, depois de ter desfrutado por curto espaço de tempo de sua liberdade. Como espírito planetário, desde a mais remota antiguidade, a humanidade em conjunto sempre esteve convencida da existência de uma entidade pessoal dentro do homem físico. Esta entidade interna era mais ou menos divina segundo sua proximidade à coroa. Quanto mais íntima é a união, mais aprazível e puro é ser destino do homem, menos perigosas as condições externas. Esta crença não é fanática, nem supersticiosa, mas um sentimento instintivo, constante, da proximidade do outro mundo espiritual e invisível que, ainda que seja subjetivo para os sentidos do homem exterior, é perfeitamente objetivo para o ego interno. Acreditava-se, além disso, que existem condições externas e internas que afetam a determinação de nossa vontade sobre nossos atos. Repelia-se o fatalismo, porque o fatalismo implica a conduta cega dirigida por um poder mais cego ainda. Porém, acreditava-se no destino ou karma, que o homem, a exemplo de uma aranha tece fio por fio, desde que nasce até que morre esse destino sendo guiado por aquela presença, que alguns chamam anjo da guarda, ou por nosso homem astral mais íntimo, que, muito frequentemente é o gênio maligno para o homem de carne, ou a 61 personalidade. Ambos guiam no homem, porém um dos dois deve prevalecer e, desde o começo da luta invisível, a severa e implacável lei de compensação, retribuição, intervém e continua seu curso, seguindo com fidelidade as flutuações do conflito. Concluída a última trama, o homem vê-se tolhido na rede que ele mesmo teceu e então se encontra totalmente sob esse destino forjado por ele mesmo. Então, o destino o fixa, como concha inerte a rocha inamovível, ou então o arrasta como pluma no torvelinho produzido pelas suas próprias ações. Tal é o destino do homem, o verdadeiro ego, não o autômato. A casca que dão esse nome dele depende chegar a converter-se num vencedor da matéria. Cada átomo e parte da matéria, bem como de substância, é imperecível em sua essência, mas não em sua consciência individual. A imortalidade é tão somente a consciência ininterrupta, e dificilmente a consciência pessoal pode durar mais tempo que a própria personalidade. Esta consciência, conforme já disse, sobrevive tão somente durante o período devachânico, depois do qual é reabsorvida na consciência individual inicialmente e na universal depois. Perguntai a vossos teólogos por que alteraram tão profundamente as escrituras judaicas. Lede a Bíblia. Se desejais ter uma boa prova de que os escritores do Pentateuco e do Gênesis, particularmente, jamais consideraram a Nepeche como sendo o sopro com que Deus dotou a Adão, Gen. Capitão 2,7, como alma imortal. Eis aqui exemplos. E Deus criou a cada Nepeche, vida, que se move Gen. 1:21, referindo os seus animais, e diz, Gen. Ele, 7, e o homem se tornou um Nepeche, alma vivente, o que demonstra que a palavra Nepeche se aplicava. 62, indiferentemente ao homem imortal bem como ao animal mortal. Seguramente pedirei o sangue de vossas Nepeshim, vidas, pedirei a cada animal e ao homem Gen. 9.5, cuida por tua Nepeche. Gen. 19,17. Não o matemos, diz a versão inglesa. 37:21. Não matemos a sua Nepeche, diz o texto hebraico. Nepeche por Nepeche, disse o Levítico. Aquele que mata qualquer homem, será seguramente morto. Literalmente, aquele que mata Nepeche de um homem lê. 24,17. E aquele que mata um animal, Nepeche, tem que pagá-lo, animal por animal, em vez do texto que diz Nepeche por Nepeche. Como poderia o homem matar aquilo que é imortal? E isto também explica porque os saduceus negavam a imortalidade da alma, como também prova que, muito provavelmente os judeus mosaicos, os não iniciados pelos menos, jamais acreditaram na sobrevivência da alma à morte. Se o universo objetivo é em si mesmo uma falácia transitória, porque teve princípio e há de ter fim, também devem ser a vida e a morte meros aspectos e ilusões. Existem, com efeito, mudanças de estado tão somente. O Devachan, literalmente,
A terra dos deuses, uma condição, um estado de felicidade mental, filosoficamente, uma condição mental semelhante ao sonho, porém muito mais vivo e real que o mais vivo dos sonhos. É o estado da maioria dos mortais. Depois da morte. 63. O trânsito. Quando um homem morre é abandonado pelos seus três princípios inferiores para sempre, isto é, o corpo, a vida e o veículo desta última, ou seja, o corpo astral ou duplo do homem vivente. Então seus quatro outros princípios, o princípio central ou médio, a alma animal ou Kamarupa, com aquilo que se assimilou do Manas inferior e a tríade superior se encontram em Kama Loka. Este é um local astral, o limbus da teologia escolástica, o Hades dos antigos, e falando em sentido estrito uma localidade apenas em sentido relativo. Não tem área definida, nem tampouco limite, porém existe dentro do espaço subjetivo, isto é, fora do alcance de nossas percepções sensoriais. Existe, contudo, e é ali que os edolons de todos os seres que tenham sido viventes, inclusive os animais, esperam sua segunda morte. Esta última chega para os animais com a desintegração e a completa desaparição de suas partículas astrais. Começa para o edolon humano quando a tríade Atma Buddhi Manasika separa-se de seus princípios inferiores, ou seja, do reflexo da personalidade que foi, ao entrar no estado devachânico 8. Então o fantasma Kama Rúpico, privado de seu princípio pensante, humanas, superior, do aspecto inferior deste último não recebendo, então, da inteligência, anima, informação alguma da mente superior e sem cérebro físico para poder funcionar, desaparece. 8. Reveste-se de extrema importância estudar com alguns detalhes o assim chamado Livro dos Mortos do Antigo Egito, do qual existe, segundo nos consta, apenas uma edição em português, publicada pela Emus, Livraria Editora, São Paulo, e uma de Jacob Paquetti, pela Les Editions de l'Omnium Literaire, Paris, em francês, italiano e alemão. Para os fins colimados a edição em português é suficiente. NT 64. Mergulha num estado semelhante ao de um rã quando vivisseccionista. Extirpa certas partes de seu cérebro. Não pode pensar, nem mesmo no mais baixo plano animal. Não chega sequer a ser humanas inferior, posto que este inferior nada é sem o superior. Os liberados. Aquele que se livra do véu de Maia, como acontece com os adeptos e iniciados de grau mais elevado, não pode passar pelo estado devachânico, enquanto para o comum dos mortais sua bem-aventurança é completa no devachan, um esquecimento absoluto de tudo quanto lhes causara dor ou pena em sua última encarnação e mesmo o esquecimento de que tais sofrimentos existem. Durante o ciclo intermediário entre as encarnações a entidade devachânica vive, rodeada por tudo aquilo que sempre desejou em vão na companhia de todos que amou na terra, alcançou a realização de todas as aspirações de sua alma e vive, assim durante muitos séculos numa felicidade irrestrita como prêmio de seus sofrimentos na vida terrestre. Resumindo, banha-se num mar de contínua felicidade, que é interrompida somente por fluxos de felicidade de ainda maior grau. A vida nova. Assim que acaba o estado devachânico ou de recompensa o ego é arrastado pela nova forma astral, a que está indissoluvelmente ligado, que se dirige por força 65 kármica para o seio da mulher de onde deverá nascer a criatura animal indicada por karma para o veículo do ego que acaba de despertar do estado devachânico 9. Então entra na mulher a nova forma astral composta parcialmente da pura essência cástica do ovo áurico e parcialmente dos elementos terrestres das faltas cometidas pela última personalidade. Uma vez no interior da mulher a natureza, modelo feito de carne para a nova forma astral segundo o padrão astral, valendo-se dos materiais proporcionados pela semente masculina no solo feminino. Desta forma, da essência de uma semente brota o fruto físico que por sua vez leva, em si, sementes de futuras plantas. Reencarnação. Alguém viajando num vagão de uma locomotiva pode adormecer profundamente e passar por várias estações sem a menor lembrança ou consciência disso. Despertar em outra estação e prosseguir a viagem passando por inúmeros pontos de parada até chegar finalmente ao seu destino. Falei de 3 tipos de sono: o sono sem sonhos, o caótico e o sonho tão real que ao homem que dorme parece realidade efetiva. Se acreditais no último, por que não podeis acreditar no primeiro? Segundo a crença que tenha tido o homem relativamente à vida futura, ou então, aquele que não esperava a vida futura, encontrará do outro lado um vazio absoluto, semelhante ao aniquilamento no período intermediário de 2 renascimentos. Vamos apresentar agora alguns fragmentos desta doutrina misteriosa da reencarnação,
como diferente da metempsicose, doutrina que recebemos de uma autoridade na matéria. A reencarnação consiste na aparição do mesmo indivíduo. Ou, novamente se faz interessante a leitura do Bardo Todol, para esclarecimento desse ponto. NT 66. Melhor dizendo, de sua mônada astral diversas vezes num mesmo planeta e acontece quando a natureza, procurando restabelecer seu equilíbrio perturbado, lança violentamente na vida terrena, novamente, a mônada astral, que foi lançada fora do círculo da necessidade em virtude de um crime ou de acidente. Por exemplo, no caso de abortos, de crianças que morrem antes da idade certa, de idiotismo congênito incurável, o desígnio original da natureza de produzir um ser humano perfeito foi interrompido. Consequentemente, muito embora a matéria grosseira de cada uma destas entidades esteja condenada, no momento da morte, a dispersar-se pelo vasto reino do ser, o espírito imortal e a mônada astral do indivíduo, tendo esta última se separado para animar uma forma e o primeiro para derramar sua luz divina sobre a organização corporal, devem tentar pela segunda vez levar a cabo o propósito da inteligência criadora. Quando a razão foi desenvolvida até o ponto de adquirir atividade e discernimento, não tem lugar a reencarnação nesta terra porque se conjuntaram umas com as outras as três partes do homem tríplice, unitário, e este então encontra-se em condições de iniciar sua marcha. Porém, quando o novo ser não passou além de sua condição de mônada, ou quando, como no idiota, a trindade não se completou, a centelha que o ilumina deve entrar novamente no plano terrestre, posto que sua primeira tentativa incorreu em fracasso. De outra forma, as almas divina ou imortal ou astral não poderia progredir do mesmo modo e passar para a esfera superior. O espírito percorre a linha paralela da matéria e a evolução espiritual caminha harmoniosamente com a física. 67. Três classes de encarnações vieram ao mundo em sua época respectiva os mestres que, como Gautama, Shankara e Jesus tinham por missão salvar o bem e destruir o mal. Assim se diz: eu nasço em cada tempo, e todos nascem pelo mesmo poder. Estas encarnações que caem fora do círculo geral dos nascimentos são realmente misteriosas. As encarnações divinas podem ser divididas em três grupos: os avatares, ou encarnações divinas, a dos nirmanakayas ou adeptos que renunciam ao nirvana com o objetivo de auxiliar a humanidade, e as encarnações naturais da massa em geral sujeita à roda de nascimentos e mortes. O avatar é uma aparência que poderíamos chamar uma ilusão especial dentro da ilusão natural, produzida por Maya. O adepto renasce com o concurso da vontade e arbítrio consciente. Porém o comum obedece à grande lei da dupla evolução inconsciente. Encarnações divinas. Sempre que a humanidade está em vias de fundir-se no materialismo e na degradação moral, um espírito supremo se encarna em sua criatura escolhida para o objeto. O mensageiro do Altíssimo une-se com a dualidade de matéria e alma. Tendo sido completada a trindade por meio da união de sua coroa, nasce um Salvador que ajuda a humanidade a voltar ao sendeiro da verdade e da virtude. Primitiva igreja cristã, totalmente impregnada de filosofia asiática, teve, evidentemente, mesmo a crença, de outra forma não teria estabelecido como artigo 68 de fé um segundo advento nem inventado astutamente a fábula do anticristo como precaução contra possíveis encarnações futuras. Nem sequer puderam imaginar que Melquisedeque era um avatar de Cristo. Teriam tão somente que recorrer ao Bhagavad Gita para encontrar Krishna ou Bhagavad dizendo a Arjuna: aquele que me segue se salva pela sabedoria e também pelas obras. Assim que a virtude decai no mundo, eu me manifesto para salvá-lo. Na verdade é mais difícil deixar de parte esta doutrina de encarnações periódicas. O mundo não presenciou em grandes intervalos a aparição de grandes caracteres tais como Krishna, Sakyamuni e Jesus. Da mesma forma que os dois últimos, Krishna parece ter sido um ser real divinizado pela sua escola, em algum período dos albores da história e adaptado à forma do programa religioso, sancionado pelo tempo. Comparem-se os dois redentores, hindu e cristão, um precedendo ao outro em alguns milhares de anos. Entre ambos insira-se Siddhartha, Buda, refletindo a Krishna e projetando na noite do futuro sua própria sombra luminosa cujos raios reunidos foram desenhando os contornos do místico Jesus e de cujos ensinamentos foram retirados aqueles do Cristo histórico, e nos encontraremos, como que sob uma roupagem de poéticas lendas que tenham feito viver três figuras humanas reais. O mérito individual de cada um deles é relevado, mais que por qualquer outra coisa, por este colorido místico, posto que a nenhum caráter indigno a multidão teria elegido para a deificação,
instinto popular tão infalível e justo quando livre. Vox populi, vox Dei constituiu em outro tempo uma verdade, por mais errôneo que seja quando aplicado à população atual governado por clérigos. Capila, Orfeu, Pitágoras, Platão, Basílides, Marcion, Amônio e Plotino fundaram escolas e semearam os germes de muitos pensamentos nobres e ao 69 desaparecerem deixaram o esplendor de semideuses. Porém as três personalidades de Krishna, Gautama e Jesus apareceram como verdadeiramente divinas. Cada um, em sua época, legaram à humanidade três religiões edificadas sobre a rocha imperecível dos tempos. Que as três tenham sido adulteradas com o decurso do tempo e que esta última tenha quase se tornado incognoscível não é culpa de nenhum dos nobres reformadores. Os clérigos que se atribuem o nome de cultivadores da vinha do Senhor são aqueles que deverão prestar contas ante as gerações futuras. Sejam os três sistemas purificados da escória dos dogmas humanos e a pura essência que restar será a mesma. Até Paulo, o grande e fiel apóstolo, no calor do entusiasmo ou perverteu involuntariamente as doutrinas de Jesus ou seus escritos. Foram desfigurados até que se tornaram irreconhecíveis. O Talmud, a tradição de um povo, que se sente inclinado, entretanto, a reconhecer a grandeza de Paulo como filósofo e homem versado em religião não obstante sua apostasia do judaísmo diz que Paulo, no Jerusalém que ele corrompeu a obra daquele homem, referindo-se a Jesus. Questão de memória. A memória é simplesmente um poder inato nos seres racionais e até nos animais para reproduzir impressões passadas por meio de uma associação de ideias, sugeridas principalmente por coisas objetivas ou por alguma impressão sobre nossos órgãos sensoriais externos. A memória é uma faculdade que depende inteiramente do funcionamento mais ou menos normal de nosso cérebro físico. A lembrança e a reprodução são os atributos e os servidores desta memória. Porém, a reminiscência é uma coisa totalmente diferente. O psicólogo moderno define a 70 reminiscência como algo intermediário entre a memória e a reprodução ou um processo consciente pelo qual se recordam os fatos passados, porém sem aquela referência completa e variada de objetos determinados caracterizados pela reprodução. J. Locke, falando da reprodução e da lembrança, diz: quando uma ideia se oferece de novo à memória sem a influência do próprio objeto sobre os sensos externos é chamada lembrança. Se a mente encontrar uma ideia que procurara com trabalho e esforço, esta se chama reprodução. Mas o próprio Locke deixa de nos dar uma definição clara da reminiscência, porque não é um atributo ou faculdade de nossa memória física, mas uma percepção intuitiva distinta e fora de nosso cérebro físico. Uma percepção que, ao ser posta em ação pelo conhecimento sempre presente de nosso ego espiritual, alcança e abarca aquelas visões consideradas anormais no homem, desde as pinturas inspiradas pelo gênio, até ao delírio e divaneios da febre e da própria loucura, classificadas pela ciência como inexistentes, exceto em nossa imaginação. O ocultismo e a teosofia consideram, todavia, a reminiscência a partir de um ponto de vista completamente distinto. Para nós, a memória é física e passageira e depende das condições físicas do cérebro. Proposição fundamental entre todos os professores mnemotécnica apoiados, além disso, pelas investigações de psicólogos modernos. Porém a reminiscência é a memória da alma. Essa memória é a que dá a todos os seres humanos, compreendam ou não, a certeza de ter vivido anteriormente e a de ter de viver de novo. 71. Sustentamos juntamente com o professor W. Knight que a ausência de memória de qualquer ato executado num estado prévio não poder ser argumento concludente contra a possibilidade de ter vivido no mesmo. E todo adversário de boa-fé deverá convir com o que diz Butler em sua conferência sobre filosofia platônica, a ideia de extravagância que isto, a pré-existência, produz tem sua secreta origem nos preconceitos materialistas ou semi-materialistas. Sustentamos, ainda que a memória, como a chamou Olimpiodoro, é simplesmente uma fantasia e a mais insegura das coisas em nós. Amônio Sacas assegurava que a única faculdade no homem diretamente oposta à profecia ou visão no futuro é a memória. Uma coisa é a memória e outra a mente ou pensamento. Compreendei, posto que uma é máquina para arquivar um registro que se quebra facilmente.
Os pensamentos são eternos e imperecíveis. Negar-vos-eis a crer na existência de certas coisas ou homens somente porque não foram vistos por vossos olhos físicos. Não é garantia suficiente da vida de Júlio César o testemunho coletivo de gerações passadas que o viram. Por que não se deveria levar em conta o mesmo testemunho dos sentidos psíquicos das massas? O esquecimento e a falta de lembrança de nossas vidas anteriores. Os princípios que chamamos físicos são desintegrados depois da morte, juntamente com seus elementos constitutivos e a memória ao mesmo tempo que seu cérebro. Esta memória desvanecida de um corpo que desapareceu não pode recordar nem registrar coisa alguma na encarnação posterior do ego. A reencarnação significa que esse ego será dotado de um novo corpo, de um novo, 10 a saber, o corpo, a vida, os instintos passionais e animais e o fantasma astral ou eidolon de cada homem, seja percebido em pensamento através de nosso olho mental, seja objetivamente separado do corpo físico, cujos princípios chamamos Stula Sharira, Prana, Kama Rupa, Linga Sharira. Nenhum destes princípios é negado pela ciência ainda que os chame de forma distinta. 72. Cérebro e de uma nova memória. Seria um grande absurdo, consequentemente, esperar que a memória lembrasse daquilo que jamais registrou, como seria inútil, da mesma forma, examinar ao microscópio uma camisa que nunca tivesse sido usado pelo assassino para procurar nela manchas de sangue que só poderiam ser encontradas em roupas que usou noutra ocasião. Não é a camisa que deve ser analisada, mas a roupa que vestia quando executou o crime, se esta foi queimada ou destruída como a poderíeis encontrar. Existe entretanto a evidência circunstancial que nossas sábias leis admitem, talvez mais do que deveriam. Para convencer-se do fato da reencarnação e das vidas passadas deve-se interrogar o próprio ego real e permanente e não a memória, que é passageira. Se as pessoas mais ilustres creem de boa vontade na gravidade, o éter 11, a força e tantas outras coisas de ciência, em abstrações de hipóteses que nunca viram, tocaram, olfataram, ouviram ou provaram, porque não haveriam de acreditar em outras pessoas, pelo mesmo princípio, no ego permanente, hipótese muitíssimo mais lógica e importante que nenhuma outra. O ego que se reencarna é o individual e imortal, não o pessoal. O que dizem os sonhos? Nos sonhos podemos adquirir experiências boas e más. Devemos, pois, prepararmos-nos e educarmos-nos para evitar só maus resultados do sonho. 11. Ressalve-se que atualmente não mais. NT 73. Humanas inferior dorme quando o sonho é sensível e então a consciência animal guiada por karma se dirige para a luz astral. A propensão é sempre animal. Nos sonhos sensoriais, se fôssemos capazes de recordar o que sonhamos enquanto dormimos, profundamente seríamos capazes, do mesmo modo, de recordar nossas vidas anteriores. A recordação. Algumas pessoas recordam durante a vida suas encarnações passadas, porém essas pessoas são Budas iniciadas. Isto é que os yogis chamam Sammasambuddha, o conhecimento das próprias encarnações passadas. Depois da morte começa a efetuar-se ante os olhos espirituais da alma uma representação correspondente ao programa aprendido e que muito frequentemente foi composto por nós mesmos. A realização prática das crenças, correias ou das ilusões criadas por nós. O metodista será metodista, o muçulmano será muçulmano, durante algum tempo pelo menos, num paraíso de insensatos, criado segundo o gosto de cada um. Tais são os frutos post-mortem da árvore da vida. Nossa crença ou incapaz, naturalmente, de exercer alguma influência sobre a realidade incondicionada do fato em si, posto que existente. Porém a crença ou incredulidade naquela imortalidade como propriedade de entidades quando da aplicação a cada uma dessas entidades, independentes ou separadas não deixa de influenciar quando da aplicação a cada uma dessas entidades. Começais agora a compreender. 74. 8.